Bom dia, irmãos. Graça e paz da parte do nosso Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 13. Evangelho de Lucas, capítulo 13. Leremos a partir do versículo 6. Obrigado, pastor. Evangelho de Lucas, capítulo 13, a partir do versículo 6. Assentados mesmos, faremos menção desse texto da palavra de Deus. Então, Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Pode cortá-la. Para que ela ainda ocupando inutilmente a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixe ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Esse texto é um texto que trabalha determinadas realidades das nossas vidas. É um texto que nos fala um pouco sobre oportunidades. Todos nós temos oportunidades. Algumas oportunidades, elas acontecem e essas oportunidades nós aproveitamos, mas outras oportunidades nós deixamos elas passar de acordo com as escolhas que nós vamos fazendo na vida. E eu fazia, pastor, meditação nesse texto e também com relação às questões da vida. Eu já estou há 21 anos no magistério e não parece, eu sei que parece assim que eu sou muito novo, mas já estou há 21 anos no magistério. E quando a gente chega nessa determinada idade, e eu tenho certeza que a nossa irmã Fátima, nosso irmão Daniel, presbítero Silas, já viveram essa experiência, e outros professores da casa, de que a gente começa a ver aqueles alunos que nós aconselhamos no passado para que pudessem aproveitar as suas oportunidades, e alguns desses alunos, eles seguiram os nossos conselhos, e hoje eu tenho o privilégio de ver alguns alunos meus que estão na carreira militar, alunos que passaram em concurso público. Hoje eu tenho o privilégio de ver alunos que estão nos Estados Unidos, alunos de escolas públicas que estão nos Estados Unidos ou vivendo na Europa, porque aproveitaram as oportunidades que surgiram nas suas vidas. Alguns alunos hoje estão na universidade, alguns estão estudando para serem professores, engenheiros, advogados, e tudo isso acontecendo porque eles, mesmo estando em uma escola pública, eles aproveitaram as oportunidades e seguiram os conselhos que aqueles que tinham uma determinada experiência de vida pudessem dar a eles. Mas também nós temos aqueles alunos que não aproveitaram essas oportunidades. E eles sofrem as consequências. Muito interessante que um tempo atrás, estava eu e minha esposa numa lanchonete, e a Thalita, não ouça isso, mas há um tempo bem atrás, aí a gente estava lá e uma das minhas ex-alunas, ela estava na lanchonete como funcionária e ela estava me servindo, e aí eu fiz a seguinte pergunta para ela: como é que você está? Você está bem? Ela: estou. Como é que está a vida? E ela disse: professor, bem que o senhor falava,
está muito difícil aqui fora. Foi uma aluna, eu falei para ela, não, mas as coisas vão melhorar, você não pode parar, porque quando a gente se dedica na vida, as portas elas são abertas. Foi uma aluna que ela deixou de aproveitar determinadas oportunidades que lhe foram dadas quando ela tinha uma determinada idade, que era a idade escolar. Há pouco tempo eu caminhando, e um antigo aluno de 2, 3 anos atrás, no máximo, encontrei com ele, e aí falava com ele, e aí como é que você está? Você já está trabalhando? Está com quantos anos? Ah, professor, estou com 22, mas eu ainda não consegui o trabalho, está muito difícil. E também era um aluno que, na época que estava estudando, ele não aproveitou as oportunidades. A vida, e nós como servos de Deus, nós precisamos entender isto. E a seriedade da vida é que, algumas vezes, Deus nos dá oportunidades, e essas oportunidades, algumas vezes, elas nunca mais voltam. Por isso, a gente precisa ter sensibilidade, como servos de Deus, eu e você, homens e mulheres de Deus, alcançados pela graça de Deus, ao Deus que nos abençoa, ao Deus que nos capacita. Nós precisamos sempre ter olhos espirituais para perceber e para entender aquilo que Deus está fazendo. Sim, irmãos, porque esse texto de Lucas, ele nos fala sobre oportunidades, mas oportunidades na questão, no âmbito espiritual da vida. E é muito interessante porque o texto ele é fundamentado numa parábola. E aí a gente sabe que uma parábola é uma história que busca apresentar determinadas coisas terrenas e apontando para quê? Apontando para verdades espirituais. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo, quando ele falava uma determinada parábola, era para que as pessoas elas pudessem entender as verdades espirituais, verdades profundas, de uma forma que elas pudessem não somente entenderem, mas poderem também colocar isso em prática. É um tratamento do próprio Cristo, apresentando para aquelas pessoas as verdades do céu, para que elas possam compreender as verdades espirituais, e essas verdades espirituais possam tratar os seus corações de tal forma que aquilo que precisa ser mudado nas suas vidas, possam ser mudados. Sim, irmãos. E esta parábola é uma parábola, um chamado à reflexão da nossa existência. Uma parábola que é um convite para nós repensarmos a nossa vida. Porque algumas vezes nós estamos vivendo e parece que as coisas estão acontecendo automaticamente. Algumas vezes a gente não para analisar o que está ocorrendo. Algumas vezes nós não paramos para perceber a realidade que está à nossa volta. Nós não estamos atentos àquilo que está acontecendo. E o texto ele nos chama a nós avaliarmos essas questões, algumas questões que são necessárias na vida, algumas questões que vão apontar para determinadas mudanças, mas que essas mudanças, elas precisam partir de uma decisão nossa, de uma escolha nossa, por aquilo que Deus ministra ao nosso coração. Qual é a direção de Deus para a minha vida hoje? O texto nos fala sobre as oportunidades que são perdidas. Sim, irmãos, aquelas oportunidades na vida espiritual que foram perdidas no passado, aquelas oportunidades na vida espiritual que estão sendo perdidas hoje, e naquelas oportunidades na vida espiritual
que podem ser perdidas amanhã pelas nossas decisões. Por isso, Deus, Ele trata o meu coração. Nesta manhã, Deus está tratando o seu coração, nos mostrando estas questões, porque se Deus, Ele tem sido o centro da nossa vida, e se há necessidade de nós mudarmos a nossa rota, que possamos ter sensibilidade e coragem para fazê-lo. Na última mensagem, quando nós falávamos no mesmo capítulo do versículo 1 ao versículo 5, o Senhor nos mostra com relação às questões do nosso próprio coração. E nós falávamos com relação àquelas pessoas que se aproximavam do Senhor Jesus Cristo e questionavam aquela tragédia, porque as pessoas buscavam determinadas justificativas, mas essas justificativas eram simplesmente para preencher o seu próprio eu. E havia também uma tentativa de levar o Senhor Jesus Cristo a pensar a realidade politicamente de acordo com aquilo que aquelas pessoas elas entendiam como sendo a verdade. E o Senhor aponta para aquelas pessoas, aponta a direção certa e fala para elas: vocês precisam fazer uma avaliação de vocês mesmos. Vocês precisam fazer uma análise íntima de vocês mesmos. Vocês precisam avaliar a vida de vocês, e se vocês estão próximos de Deus, se vocês estão caminhando com Deus, e se vocês não estão próximos de Deus, se não estão caminhando com Deus, é preciso se arrepender. É preciso entender que, em primeiro lugar, precisa vir o seu relacionamento com Deus. Quando nós compreendemos essa verdade e fazendo essa análise, nós vemos que como anda a nossa vida, como anda a nossa existência. Sim, irmãos, porque o texto que nós lemos hoje nos fala um pouco sobre essa questão. Porque, por exemplo, o Senhor Jesus Cristo dá continuidade ao ensino dele. Ele está ensinando aquelas pessoas que estão ouvindo. E ele está demonstrando àquelas pessoas: olha só, vocês estão preocupados com determinadas questões da vida. Vocês estão preocupados com determinadas situações da vida. As oportunidades estão sendo dadas para vocês, e essas oportunidades elas têm deixado de ser aproveitadas. Vocês precisam estar atentos àquilo que Deus deseja para vocês. Sim, irmãos. Porque mesmo, e o texto, ele é enfático com isso, mesmo que o Senhor seja longânimo, mesmo que o Senhor ele seja misericordioso para com a sua igreja, para com o seu povo, em algum momento, algumas oportunidades que Deus dá, elas nunca mais voltarão. Nunca mais. Por isso nós queremos meditar nesta manhã sobre a temática aproveitando a oportunidade de frutificar. Aproveitando a oportunidade de frutificar. Olha bem o que nos diz o versículo 6 e o versículo 7, uma palavra de Cristo para a minha vida e para a tua vida. Então Jesus proferiu as seguintes parábolas. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e, vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la. Para que está ela? Ainda ocupando inutilmente a terra. O Senhor utiliza uma parábola com uma árvore que ela é muito conhecida, e era muito conhecida na época. E a ideia é que uma figueira normal, ela produz fruto. Uma figueira normal, ela vai, de certa forma, produzir
algo que vai proporcionar a outras pessoas prazer. E é muito interessante porque já na antiguidade já tinham conhecimento com relação que o figo é uma fruta excelente. Ele é saboroso, nutritivo, uma fruta doce, possui vitamina C, cálcio, ferro, magnésio e potássio. E ajuda também na pressão arterial, na fadiga e o melhor funcionamento do nosso organismo. Aquela árvore, ela deveria proporcionar algo que iria trazer excelência para a vida de outras pessoas. Sim, irmãos. E o Senhor Jesus chama a atenção dos seus ouvintes para refletirem sobre essa questão. Porque aquela árvore, na parábola, ela não era uma árvore normal. Porque ela não estava produzindo aquilo que ela foi criada para produzir. Aquilo que ela estava fazendo era somente algo que estava fora da rota daquilo que era o propósito da natureza. E é muito interessante porque isso vai apontando determinadas verdades importantes para a minha vida e para a tua vida hoje. Sim, irmão. Sim, minha irmã. Porque o texto nos fala que aquela árvore ela estava plantada numa vinha, ou seja, no local onde havia outras árvores. E o texto demonstra que as outras árvores eram árvores saudáveis. Eram árvores que estavam dando frutos. Porque o local onde ela estava era um local fértil, o local onde ela estava era um local saudável. Então, normalmente era um local onde ela deveria dar frutos. Sim, irmãos. Mas o texto nos fala que ela era infrutífera. E o Senhor Jesus Cristo vai demonstrando outras verdades. Ele vai mostrando que o tempo não proporcionou àquela árvore a percepção dela mudar. O texto nos fala que o Senhor da vinha, ele foi durante 3 anos. 3 anos ele vai procurando naquela árvore fruto, e por 3 anos ele vai se decepcionando com aquela árvore, porque aquela árvore deveria dar fruto, e estavam recebendo determinadas chances, determinadas oportunidades, mas ela não aproveitava essas chances, ela não aproveitava essas oportunidades. Sim, irmãos. Ela tinha recebido chances, ela tinha recebido oportunidades, mas não aproveitou aquilo que foi lhe proporcionado. O Senhor da vinha, ele toma uma decisão. Não havia mais possibilidade, não havia mais chance daquela árvore dar fruto. Ela teve as oportunidades para dar fruto e ela não deu. Ela deveria ser cortada. Para ele, aquela árvore não deveria simplesmente ocupar um lugar para fazer sombra. Para ele, ela não deveria simplesmente estar ali para ocupar espaço. Para isso, ela era inútil. Aquela árvore não preencheu a expectativa daquele Senhor. Irmãos, isso nos mostra verdades importantíssimas para a minha vida e para a tua vida. Porque o Senhor Jesus Cristo, Ele nos chamou para um relacionamento com Ele. Sim. Ele me salvou, Ele te salvou, Ele morreu na cruz. A sua graça é real na minha vida, a sua graça é real na tua vida. O Senhor é aquele que sempre está presente.
E é muito interessante porque é Ele que nos dá a sua palavra. Não são poucas as vezes que homens vêm aqui e pregam a palavra de Deus. Não são poucas as vezes que na escola bíblica dominical, sejam homens, sejam mulheres, a palavra de Deus ela é ensinada para que a nossa vida possa ser uma vida abençoada. Não são poucas as vezes que nós somos ensinados a valorizarmos uma vida de oração, porque na oração nós somos tratados, nós somos transformados, nós somos moldados de acordo com o caráter de Cristo. Ele nos dá dons, Ele nos dá talentos, Ele nos capacita para nós estarmos realizando aquilo que Ele coloca nas nossas mãos. O Senhor é aquele que tem colocado a cada um de nós em solo fértil, em solo saudável, para que possamos dar frutos, para que possamos frutificarmos. O Senhor, Ele sempre tem nos dado a oportunidade de nós estarmos acrescentando algo importante na sua obra. Ele olha para mim e para você e Ele diz: eu acredito em você. Eu vou investir na tua vida. Mas eu vou investir na tua vida para que você faça diferença aonde eu te colocar. Para que os teus frutos possam abençoar as pessoas que estiverem ao teu redor. O texto é um chamado à questão de nós analisarmos a nossa vida cristã e pensarmos que a nossa vida não pode ser uma vida infrutífera. Que a nossa vida não pode ser uma vida onde nós não temos dado fruto. É para nós analisarmos e para que nós não venhamos a ficarmos pensando que a vida simplesmente ela circula somente em torno daquilo que eu penso, o que é importante, daquilo que eu penso como sendo prioridade. O texto me chama a mim, o Jonas Antônio da Silva, ele me chama dizendo: Jonas, é necessário refletir a tua vida. Você precisa dar frutos. E dar frutos é você abençoar espiritualmente a vida de outras pessoas. Porque foi o Senhor que te escolheu para você frutificar. Se você está na primeira igreja presbiteriana em Queimados, se você tem vindo à igreja, se a igreja tem proporcionado para você crescimento espiritual, não é simplesmente para que você possa só se encher de conhecimento, só se encher da questão de amizade, mas quando eu te coloquei naquele lugar, é para que você possa dar fruto e abençoe a vida de outras pessoas. Muitas vezes nós olhamos para a igreja e achamos que a igreja é a comunidade de pessoas onde nós até recebemos o melhor de Deus, mas nós não queremos dar o nosso melhor para Deus. Muitas vezes, nos fechamos e nós queremos só receber uma boa palavra, nós queremos só receber um bom estudo, nós queremos que a nossa família ela seja abençoada pela igreja, nós queremos que as nossas orações ou aquelas orações que são realizadas pelo pastor aqui, vidas diante do altar, para que aquilo que é a minha necessidade seja colocada diante de Deus. E aí, nós não paramos para analisar que Deus nos deu dons, que Deus nos deu talentos, que nos deu capacidades para que possamos abençoar a vida de outras pessoas. Irmãos, o texto nos mostra a questão
de frutificar. O texto nos mostra que, de tempo em tempo, o Senhor vai até aquela árvore para ver se ela está dando fruto. Isso nos mostra que constantemente o Senhor, Ele nos conhece, o nosso todo, diante dele não há mentira. E Ele sabe quantas são as vezes que nós usamos justificativas que não são reais para nós não frutificarmos. O texto, ele aponta a consequência de uma vida que não frutifica. O Senhor da vinha, ele decreta: eu sou dono da vinha. Se esta árvore se nela não há frutos, ela deve ser cortada. Há uma sentença, sim, irmãos, uma sentença da parte do próprio Deus com relação a esta realidade. E é muito interessante porque aqui não é simplesmente a questão da salvação. Alguns pensadores, eles analisam com relação à pregação e aquelas pessoas que constantemente rejeitaram a palavra de Deus, aquelas pessoas que não ouviram a vontade de Deus, mas eu gosto muito de pensar aquilo que o pastor Hernandes aponta nesse texto, que ele está falando. Deus está falando diretamente à sua igreja. A igreja de Cristo, ela precisa frutificar. A igreja de Cristo, ela precisa dar frutos. E é muito interessante porque a palavra cortar aqui, no seu original, significa altos. E o altos é apontar para aquelas pessoas que produzem danos para si mesmo. A ideia é, quando o Senhor Jesus Cristo fala, pode cortar, porque essas pessoas, elas mesmas estão deixando de viver determinados privilégios por causa das decisões que elas estão tomando. Essas mesmas pessoas, elas estão deixando de viver determinadas situações que poderiam ser realidade se elas se colocassem diante de Deus. Eu quero dar frutos, eu quero frutificar, eu quero realizar. Mas a partir do relacionamento contigo. Sim, irmãos. Porque o texto nos fala, aqueles que não frutificam, trazem a ira de Deus. E como nós não gostamos de falar sobre essa questão? Como nós queremos ouvir palavras que só amaciem o nosso coração? Mas o texto está nos dizendo: aqueles que decidem não frutificar, eles irão sofrer consequências pelas suas escolhas. Irmãos, a igreja não é, e eu queria que você estivesse atento a isso, a igreja não é um clube social. A igreja não é um clube social. A igreja não é o local simplesmente onde nós encontramos pessoas interessantes e que têm o mesmo tipo de pensamento que o nosso. Vai muito além disso. A igreja não é o local onde nós simplesmente ouvimos bons louvores, onde nós ouvimos boas mensagens, bons estudos bíblicos. A igreja vai muito mais do que isso. A igreja não é somente o local onde a minha família e a tua família são cuidadas. Sim, irmãos, a igreja de Cristo é o local onde nós somos chamados para frutificarmos. Sim, irmãos.
para nós fazermos a diferença, mas não somente no meio do povo de Deus, mas onde o Senhor nos colocar. Em segundo e último lugar, irmãos, o texto nos fala sobre uma nova chance. Se nós não temos frutificado, o Senhor Jesus nos dá uma nova chance. Versículo 8 e versículo 9 nos diz assim: ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. O texto, mais uma vez, nesses 2 versículos, está apontando o juízo de Deus, mas não somente o juízo, mas mais uma vez apontando a sua misericórdia. O Senhor Jesus Cristo está dizendo: a mudança precisa acontecer e ela precisa acontecer rápido. A oportunidade está sendo dada mais uma vez a esta árvore para ela mudar. Mas se ela não mudar, ela irá continuar sofrendo. Porque as oportunidades que Deus proporciona para as pessoas, elas precisam ser aproveitadas. A figueira estava sendo uma árvore inútil. E isso já estava acontecendo há um determinado tempo. Aquela figueira era uma árvore enganosa. É mais ou menos a ideia que eu vou acreditando que vou encontrar uma laranja verdadeira nessa árvore e vou estar sendo enganado por aquilo que aparenta ser, mas que não é. O texto demonstra que aquela árvore, ela era uma árvore que até atraía as pessoas pela sua beleza, mas que não tinha nada verdadeiro para oferecer. O Senhor Jesus Cristo está demonstrando para eles que a paciência de Deus, para aqueles que decidem não produzir frutos, um dia ela vai acabar. O texto nos fala que o finhateiro é aquele que se coloca diante de Deus, é aquele que se coloca diante do Senhor, e Romanos capítulo 8 nos fala isso, que é aquele que se intercede por cada um de nós, pelas nossas vidas, e ele se coloca diante de Deus e fala: dê mais uma oportunidade para ele, dê mais uma oportunidade para ela. Dê mais uma chance para que ela possa mudar, para que ele possa mudar. Mas, se não houver mudança, se não houver arrependimento, se não houver a produção de frutos, sim, ele poderá cortá-la. E o Senhor nos fala, irmãos, que Cristo é aquele que cava e aduba as nossas vidas para que possamos crescer e para que possamos amadurecer. Quantas são as vezes que nós não entendemos determinadas questões da vida? Quantas são as vezes que determinadas realidades se tornam difíceis para mim e para você? E quantas são as vezes que nós não compreendemos, e Deus está falando isso para mim e para você hoje, que essas situações são para que possamos amadurecer, são situações que possamos crescer, para que, através do tratamento de Cristo, através do seu cuidado, do seu zelo, possamos entender o que é frutificar, o que é abençoar vidas. Mas algumas vezes nós decidimos rejeitar o tratamento de Cristo e viver uma vida de acordo com o nosso próprio coração.
O nosso Deus, e tem sido falado isso aqui, o nosso Deus, Ele é soberano e Ele sabe aquilo que está no mais profundo do nosso coração. Ele sabe quais são os frutos que nós temos dado e Ele sabe se os frutos que nós temos dado são frutos espirituais. E preste atenção nisso, meu irmão, minha irmã. Não existe fruto espiritual a parte do nosso relacionamento com Deus. Não existe fruto espiritual se eu não tenho um relacionamento verdadeiro com Deus. Eu posso tocar, eu posso pregar, eu posso estar na cozinha, eu posso estar realizando trocentas coisas na igreja, mas se eu não estou tendo um relacionamento com o nosso Deus, aquilo que eu estou gerando não são frutos verdadeiros, não são frutos espirituais. Não basta ser religioso. Não basta ser uma árvore frondosa, uma árvore bonita, uma árvore de aparência agradável. Não basta eu parecer ser crente. Eu preciso ser filho de Deus. Eu preciso dar fruto. Isso só acontece na minha vida, na tua vida com o Senhor. Irmãos, para nós concluirmos, o Senhor, Ele tem nos abençoado e eu queria que você estivesse atento a isso. Você faz uma análise da tua vida hoje. Olha para a tua vida hoje. Mesmo com todas as dificuldades que eu e você nós temos enfrentado na vida, nós, se fizermos uma análise, nós sabemos que Deus tem nos abençoado. Ele tem abençoado a nossa família. Ele tem providenciado aquilo que é necessidade. Ele tem nos dado a condição de nós enfrentarmos aquelas crises que ocorrem no meio dos nossos familiares. Ele tem nos dado esta condição para nós vencermos. É o Senhor que tem nos abençoado. Ele tem investido em nós. Ele tem o controle da nossa vida profissional, do nosso negócio, do nosso trabalho, do nosso estudo. Ele tem o controle de todas as realidades. Ele é o Deus soberano, Ele é o Deus do entendimento, Ele é o Deus da sabedoria, Ele é o Deus que cuida, Ele é o Deus da inteligência. Não existe possibilidades que possam acontecer se não for o controle de Deus. Sim, irmãos, o nosso Deus é aquele que abre as portas que nós necessitamos. É aquele que nos dá a melhor percepção para nós tomarmos as melhores decisões, seja qual for a área profissional que nós estivermos no dia de hoje. Vamos confiar no nosso Deus. Mas tudo isso Ele faz porque Ele nos ama. Tudo Ele faz porque Ele quer o melhor para cada um de nós. E o texto que nós lemos hoje, o texto que nós meditamos hoje, é um texto que nos chama para que possamos frutificar. E frutificar, e servir, e abençoar não é e nunca foi um chamado pesado. Não, irmãos. Mas um chamado para aquilo que Deus nos criou. Se nós não estivermos dentro do projeto de Deus, a nossa vida sempre será uma vida incompleta. Os pensadores do século XVI, quando escreveram a Confissão de Fé de Westminster, eles afirmaram que o fim principal do homem é gozar a Deus, ou seja, ter um relacionamento com Ele e glorificá-lo para sempre.
a minha vida, a tua vida, fora daquilo que é o projeto de Deus, sempre será uma vida com grandes dificuldades. Por isso, o Senhor nos ensina nesta manhã. Vamos viver aquilo que Deus nos chamou para viver. Vamos frutificar aquilo que Deus escolheu para que possamos frutificar. Vamos tomar as decisões certas. Sim, irmãos. Vamos viver a realidade que Deus tem apresentado à minha vida e à tua vida. Porque, pasme vocês, acredite vocês ou não acredite, Deus sempre tem algo novo para nos oferecer. Sempre tem algo novo para nos oferecer. Ele sempre vai nos surpreender. Feche seus olhos neste momento. O ministério de louvor vai estar cantando um louvor. E eu queria que você estivesse pensando sobre tudo aquilo que foi dito nesta manhã. O nosso desejo é que Deus trate o teu coração como Deus tratou na preparação desse sermão. E continua tratando. Porque o nosso Deus é aquele que constantemente nos trata, para que possamos viver a sua verdade.